Hoje, o Papo de Comex entra em uma das áreas mais sensíveis e desafiadoras do comércio exterior. A fiscalização aduaneira, especificamente a fiscalização aduaneira no Canal Vermelho. Quem atua no comércio exterior sabe a importância da seleção da carga no Canal Vermelho. Inclusive sabe as dificuldades que o importador tem, quer com carga parada, quer com custos de armazenagem, quer com demurro de container. Então, este é um momento extremamente decisivo e pode definir exatamente a questão da empresa e da importação. O lucro ou o enorme prejuízo que pode ocorrer. O Canal Vermelho é um dos campos da conferência completa. A fiscalização vai realizar a análise documental e exame físico da mercadoria para verificar se encontra alguma irregularidade, se encontra fraude ou até mesmo questões de contrafação. Esta é a missão da Conferência Aduaneira. Hoje, para melhorar a nossa reflexão aqui, eu trouxe para nos ajudar a entender muito melhor o funcionamento desses canais a doutora Débora Calomino, uma das maiores especialistas na área do direito aduaneiro do país. Doutora Débora, seja muito bem-vinda ao Papo de Comex. Obrigada, um prazer. Um prazer. Estou aqui ansiosa, porque você já falou uma das maiores especialistas, fiquei tensa já. Já posso ir embora? Brincadeira. Estou brincando. Por falar nisso... Tema árduo esse. Assim, num panorama geral, explica para nós melhor o que é este Canal Vermelho e como que ocorre essa seleção para o Canal Vermelho. Ô, Sidney, eu imagino que a gente vai estar conversando nesse momento com estudantes da área do direito, pessoas que trabalham no comércio exterior e principalmente advogados na área aduaneira, né? A gente sabe que é um tema assim um pouco mais espinhoso, complicado, porque é o grande temor do importador. Precisamos entender na largada que a conferência aduaneira vai se dar para qualquer mercadoria que for ser internalizada no Brasil, né, naturalmente, e que ela possa que esteja apta a circular no país. Então, a conferência aduaneira feita pela Receita Federal, ela vai se dar em diversos âmbitos. Naturalmente, quando você começa uma parametrização, né, que a gente chama, o nome pode ser um pouco complicado, mas é a escolha da Receita Federal por um canal. Vamos dizer que a Receita Federal, num dado momento, falou, vou ter que separar aí o joio do trigo. Né? Como é que eu vou fazer a distinção dessas mercadorias? Quais eu vou ter que ter uma análise mais pormenorizada, mais detalhada, e quais a gente pode passar assim, menos desapercebida, se é que eu posso dizer assim. Então, a gente, dentro desses canais, assim, de uma maneira muito simples, a gente tem o canal verde, né? Que é aquele, a gente pode fazer até uma analogia como o semáforo, vamos dizer assim, o semáforo de trânsito, né? A mercadoria que passar pelo canal verde, ela não vai ter conferência, ela é automática. De fato, não existe uma conferência ali, porque ela pode se dar até posterior, né? Perfeito. Então, ela automaticamente vai estar liberada. O canal amarelo, você vai ter uma análise documental da mercadoria. Aí a fiscalização vai ter um pormenor com relação à invoice, ao packlist, aqueles documentos que são obrigatórios no momento do registro. O canal vermelho, eu não sei se eu diria se ele é o grande temor do importador ou se o canal cinza também estaria aí para e passo aí no pé de igualdade com relação à fiscalização, porque deixa o importador também numa situação extremamente delicada, com perigo, inclusive, de ter o seu CNPJ, a empresa fechada. Mas o canal vermelho, dentro das nuances dele, o fiscal, naturalmente, o fiscal responsável, né, por aquela parametrização, ele vai identificar indícios e a necessidade de verificar fisicamente e documentalmente. Ou seja, se tudo que a gente registrou naquela documentação, todas aquelas informações, são condizentes com a carga que está lá. Então, ele vai verificar aquela mercadoria fisicamente. Nós falamos um pouquinho aí, eu acho que há um tempo atrás, não se fala mais a respeito do canal melancia, né? Que ele está no verde, a mercadoria passou, está liberada, está com a CI emitida, mas num dado momento o fiscal tem ali um estalinho de informação que ele fala, espera um pouquinho, tem alguma coisa, até brincam, né, que ele fala por fora é verde, mas por dentro ele é vermelhinho. Tem uma nuance, né? Não se fala muito desse canal. Mas com relação, voltando aqui para o vermelho e para o cinza, creio que você vai ter um podcast aí, ou um material mais específico sobre isso. Espero que você me convide para falar também. Com certeza. Mas, naturalmente, no vermelho, ele traz aí algumas preocupações com relação à NCM da mercadoria, com relação à quantidade da mercadoria que foi
que foi colocada no registro da DI, se as informações elas realmente vão ter aí uma convergência com tudo que não só o importador colocou, mas também as informações que foram lançadas pelo despachante no momento do registro. De fato, é bem delicado, não tenho dúvida nenhuma. Essa é a primeira nuance para a gente separar aí os canais, né? Já dá para ter um caminho de como é que a Receita Federal mais ou menos pensa. Não é que ele não estará livre de ser fiscalizado depois de 5 anos, mas num primeiro momento é mais ou menos assim. É a analogia do semáforo que eu gosto de fazer. Muito legal. E, assim, baseado na sua experiência já de tanto tempo e tantos casos que você já atuou, uma pergunta que seria interessante seria o seguinte: você já viu a fiscalização realizar uma conferência física da mercadoria e abrir o container, o que está declarado não está no container, ou a quantidade está divergente, ou ter outras marcas além do que o importador realmente faz ou que ele está autorizado a fazer? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Assim, eu acho que é mais comum até a identificação de um número expressivo, né, fora do normal. É lógico que o peso conta, a descrição e a quantidade de mercadoria que está vindo, ou de repente o importador declara um tipo de mercadoria e quando ocorre a verificação física encontra-se outras, é muito comum, né? A gente sabe, eu vou dar um exemplo aqui de um bairro que talvez todo mundo, que mesmo aquele que não atua no comércio exterior, vai conseguir visualizar. Quando a gente vai ali na Santa Efigênia, mais ou menos no centro da cidade, a gente, São Paulo, né, especificamente, a gente vai encontrar muitas lojas com produtos bem diferentes. Todos aqueles produtos, naturalmente, para chegar no Brasil e para ter esse trâmite de nacionalização e poder ser comercializado, ele vai passar pela aduana, a fiscalização vai verificar. Invariavelmente, eu estou para dizer para ti que a maioria, eu diria assim que a declaração vem diferente, né? Aí começa o trabalho árduo do advogado para entender qual foi o erro, se é que a gente pode chamar de erro mesmo, ou se foi intencional, né? Não vamos falar intencional, senão a gente vai começar a caminhar para um outro canal de fiscalização. Mas para o canal vermelho, é comum, sim, você abrir um container e você verificar que mais do que quantidade, você tinha até um outro tipo de mercadoria, né? Chamada mercadoria não declarada. Que loucura isso, né? Especialmente considerando que a maior parte das mercadorias hoje são escaneadas. Na realidade, é um risco calculado, então, que o importador tem, às vezes, de colocar mercadoria não declarada dentro do container, né? Eu não sei te dizer se calculado, possivelmente sim, porque a gente sabe que o empreendedor e o importador, ele trabalha com uma margem muito grande, né, de risco. Só que, do outro lado, a gente sabe que tem o risco, o gerenciamento de risco, que é a função da Receita Federal, né? Perfeito. E esse gerenciamento de risco, muito se fala a respeito de um gerenciamento pós-importação. E eu não creio que ele seja assim. Baseado nos estudos e nos casos que eu vejo ao longo desses 20 anos atuando na mesma área, eu posso seguramente falar para você que a partir do momento que a gente habilita uma empresa para importar, a gente já inclui informações ali que vão ser relevantes e o gerenciamento de risco começa ali. Então, assim, eu abri uma empresa, né? Vamos imaginar que eu queira ser um importador. Então, eu preciso, naturalmente, ou de uma outra pessoa física, né? Eu creio, a menos que eu queira importar sozinha, mas, enfim, eu poderia ter aí uma grande empresa de importação e nessa empresa eu vou colocar todas as informações já dos sócios, o capital social da empresa, a origem daquele dinheiro. Toda essa informação ela já está no banco de dados da Receita Federal. Perfeito. E quando eu habilito essa empresa no radar, eu também venho com algumas informações, mesmo que mínimas, que seja por um radar simples, mas eu vou vir com informações mínimas que já são base de gerenciamento para a Receita. A partir daí, ela começa a alinhar todo o trâmite das informações. Você vê que, ao longo da importação, a gente começa a falar em risco de gerenciamento quando a gente vai falar também de uma informação no Siscarga, quando o transportador coloca uma informação também no Siscarga, quando essa mercadoria vai chegar num terminal, ao longo no desenho dessa importação, até que efetivamente ela seja liberada para o importador, muitas delas vão sendo colocadas no banco de dados da Receita Federal. Perfeito. Então, tudo isso acaba virando a forma de gerenciamento de risco, que é toda a base que está por trás da COANA, né?
que a Coana é responsável por gerenciar tudo isso. Maravilha. Então, além da verificação física, parece que no Canal Vermelho foi dito aqui que existe uma análise documental. O que é essa análise documental? Ele pega o papel ou tem alguma coisa a mais que ele vai investigar ali? Não há dúvida que a gente pode aí ir para alguns caminhos. Não é? O fato de você ir para um vermelho, o cliente, às vezes, no primeiro momento, de fato, assusta, e para o advogado, de certa forma, é a menina dos olhos, que ele fala, enfim, quem não gosta, que é advogado aduaneiro que não gosta de ter um canal vermelho ou um cinza para trabalhar, né? Maravilhoso. Mas é lógico que podem ter informações ali que foram equivocadamente colocadas, né? Não estavam corretas, pode ser formal ou não estamos falando de um problema documental, perfeito, mas uma quantidade... de repente um exportador, um dado do exportador, um dado do importador que não foi colocado corretamente, a questão do peso da mercadoria, alguma informação que não ficou muito clara. É muito importante que o importador, quando ele faça a descrição da mercadoria, esse eu acho que de fato é um ponto crucial, a gente falar não só de NCM, mas mais do que NCM, é a descrição, porque para o fiscal poder verificar se a NCM está correta, ele precisa identificar também uma boa descrição. Perfeito. Hoje tem se falado muito, e agora com a história do catálogo, da obrigatoriedade do catálogo, é a gente encontrar o máximo de informações possíveis a respeito daquele produto. Isso é muito importante. Então, assim, eu registrei uma mercadoria na DI. O que vai acontecer com ela nesse momento? Vai para a parametrização. Caiu no canal de uma conferência específica, e continuamos falando aqui do vermelho, ela vai analisar o documento, vai analisar a mercadoria fisicamente, para ver se ela bate, né? Pode ter alguma divergência, mas uma divergência passível de correção, que não vai ser um empecilho para que ele desembarace aquela mercadoria, né? O fato de cair no canal vermelho não é porque ele esteja 100% errado. Perfeito. Pode ter uma incongruência passível de ser solucionada. Outras não. Eis o trabalho técnico do advogado aduaneiro aí, né? Tá. Então, só para a gente entender... A NCM é a classificação da mercadoria. É quando o fiscal vai verificar se realmente aquela classificação que foi aplicada está de acordo com a descrição da mercadoria, né? E você acredita que cada INPE nós teremos mais ou menos fiscalizações, especialmente na área do Canal Vermelho? O que nós temos hoje é uma grande burocracia, na minha visão, né? Nós temos o sistema do Siscomex que está em fase de desligamento, né? A gente só falava de DI, hoje a gente já fala de DI do INPE, né? Que é a Declaração Única de Importação. Estamos migrando numa fase, me parece, salvo o melhor juiz aí, você pode me ajudar nisso, que até o final do ano que vem já esteja 100% trabalhando com a do INPE, né? O que nós temos hoje com o Siscomex, nós temos, vou chamar para facilitar, plataformas diferentes, né? Sistemas integrados, perfeito, mas integrados até um certo momento. As informações para o mapa são umas, informações para o Exército são outra. Você tem órgãos anuentes que você necessariamente precisa cumprir ali licenças e algumas exigências. Até no escritório a gente brinca que não existe canal vermelho só para a Receita Federal. Existe canal vermelho também para os órgãos anuentes. Perfeito. Isso é muito importante que se separe. Às vezes o cliente fala assim, mas eu passei pelo crivo da Receita Federal. Receita Federal vai verificar a questão tributária, né? Questões de macroeconômicas, né? Quando você passa por alguma mercadoria que necessariamente precise de uma licença, e tem importador que esquece de fazer isso, né? Traz mercadoria ou classifica errado e, num dado momento, quando é reclassificado, fala, poxa, precisa de licença de importação, e agora? Além de tomar uma multa, né? A coisa fica extremamente complicada. Então, assim, até me perdi um pouco aqui no raciocínio, porque a gente já pensa em várias situações. Então, você tem o Siscomex, que você ainda precisa passar pelo crivo da Receita Federal, mas você tem os órgãos anuentes que você tem que cumprir determinadas exigências. Isso é extremamente importante. Por outro lado, quando estivermos 100% na do INPE, a gente vai ter uma integração da Receita Federal com os órgãos. Então, vai ser tudo mais fácil. A ideia é sair da burocracia, esse era o meu raciocínio inicial, né? Diminuir a burocracia. Diminuindo a burocracia, naturalmente, a gente vai sentir um impacto econômico e logístico menor.
O importador vai ter menos tempo de fiscalização se ele for passar, se ele estiver por um canal complexo, como é o caso do canal vermelho e o canal cinza, ele também vai desenrolar de uma maneira mais fácil, né? E, lógico, eu não estou tirando aí a atuação do advogado e do despachante aduaneiro, que é fundamental essa equipe especializada trabalhando aí em comunhão para que as coisas funcionem, porque ainda não será fácil. Né? Me parece, não estou 100% habituada ainda com a questão da DUIMP, mas algumas exigências ali foram retiradas para descrições ou para preenchimentos, mas que podem se tornar exigíveis a partir de um determinado momento. Então, precisa ter muito cuidado com o tipo de mercadoria que está vindo. Perfeito. Na sua visão, você acha que, assim, antes da sua visão, assim, o que eu vejo, e pelo que você está falando, a fiscalização ela será mais eficiente e mais eficaz. Ou seja, teremos um número menor de empresas que serão fiscalizadas, entretanto, as que foram fiscalizadas, as que forem selecionadas para uma fiscalização, terão assim maior quantidade e probabilidade de ocorrer alguma inconsistência ou até mesmo fraude aduaneira. A consistência vai ser mais fácil de identificar. Perfeito. Né? Não há dúvida, até por conta, assim, o que eu imagino, o importador que está iniciando a sua atividade no comércio exterior, o ideal é que vá procurar realmente um compliance e empresas especializadas para entender como funciona. Perfeito. Porque é realmente um setor extremamente delicado. Por outro lado, a empresa que já importa há algum tempo, mas ainda não se preocupava em ter uma conformidade, agora vai ter que se preocupar e muito. Perfeito. Né? Já era mais ou menos um desenho o que a advocacia aduaneira e as pessoas do comércio exterior, quem trabalha, os intervenientes, se preocupavam em fazer. Mas talvez o brasileiro não tenha ainda muito a cultura, a prática da cultura. Muito se fala do compliance, pouco se pratica do compliance. Perfeito. Quando a pessoa entender, e eu não estou falando de OEA, que o OEA, a gente sabe que o custo do OEA é muito caro, a implementação é muito cara, é o approach que eu chamo com a Receita Federal. Obviamente, o importador, a empresa que tem um OEA, ela está certificada. Né? Ela tem a chancela, vamos dizer assim, práticas, né? Como é que a gente chama na Disney, aquele pass, que é o ingresso pass? Isso, não tem alguma coisa? Isso, é isso aí, preferência de passagem. Perfeito. A analogia seria mais ou menos essa. Mas o importador brasileiro vai ter que aderir a essa cultura. Não haverá caminho. Porque com essa congruência aí de informações por parte da Receita Federal dos órgãos anuentes, e aí a gente fala do gerenciamento de risco, que é todo esse mapeamento, se o cara já passou por um canal vermelho, se aquele tipo de mercadoria é uma mercadoria que chama atenção, né? Se por alguma razão já foi... Está em revisão aduaneira, por exemplo, né? A gente muito se fala do perigo da reclassificação e da revisão. Perfeito. Aceito uma reclassificação, de repente, num canal vermelho, há uma divergência. Vamos reclassificar aqui, vamos recolher os tributos. É uma decisão complicada de ser tomada. A gente no escritório não deixa o cliente, o importador, sair. Olha, eu vou concordar com a fiscalização. A gente tem que ter muita cautela. A fiscalização tem lá o seu poder de polícia, tem que tomar conta, tem toda as fronteiras e a economia e a questão de nacional também, né, comercial nacional, para ter cuidado. No entanto, não é toda exigência da fiscalização que deve ser cumprida. Ela deve ser verificada com bastante parcimônia e dentro de uma legalidade, né? Não há dúvida. Perfeito. Mas eu acho que vai ser mais fiscalizada, sim. A minha previsão é de que sejam mais fiscalizados. Então, assim, o que você colocou é extremamente importante e eu vou dividir em duas questões. Uma que eu vou perguntar agora você acha, então, que é importante a conferência aduaneira, e quando eu falo conferência aduaneira, não só da Receita Federal, como dos órgãos anuentes. Você acha que ele atrapalha ou é extremamente importante para a proteção do aparelho nacional, da atividade econômica e até mesmo proteção nossa como cidadão? Então, esse é o ponto. Quando a gente fala de importação, naturalmente, a gente caminha por uma questão de ordem financeira, né? Mas pouco se olha para questões de saúde, né? A preocupação que tem que se ter também com... A Anvisa tem uma preocupação seríssima, que são produtos que serão utilizados
pelo ser humano. Então, a gente se preocupa... A gente tem bastante no escritório, assim, os cabelos artificiais e cabelos naturais que vêm importados. É muito comum que venha. Eu falo que o campo de atuação para a venda de produtos femininos é muito grande, o apelo, né? Sim. Então, a gente tem aí uma época que está vindo... Acho que teve recentemente uma tonelada aí de carga apreendida do Monjaro. Sim. Né? Nem sei se eu posso falar o nome, mas, enfim, o remédio para emagrecimento, a canetinha do emagrecimento. Isso é um perigo muito grande para a saúde pública, né? Nacional e que dirá mundial. Então, assim, essa preocupação tem que ser feita assim. A gente não tem só uma questão financeira, a gente também tem questões de saúde pública. A pirataria também é uma coisa muito comum. Você até mencionou no início da sua fala a questão de contrafação. Então, isso é natural que acabe ocorrendo e acabe vindo dentro do container. Eu vou ousar dizer, tem importador que fala, eu nem sabia que estava vindo isso. E eu vou te falar que em alguns casos eu até acho que não, porque o tipo de mercadoria que ele importa é completamente diferente. Ele trabalha num outro setor. Tem coisa ali que não faz muito sentido, sabe? Perfeito. Por exemplo, o caso de bagagem desacompanhada. O cara que mora fora, até mudando um pouquinho, mas assim, cai no canal vermelho também, né? Também cai no canal. O cara fica morando lá fora 20, 30 anos, resolve voltar para o Brasil. Recentemente, estamos num caso do escritório aqui, depois de 3 anos, a Receita Federal concluiu que realmente poderia ter feito o registro sem o conhecimento de marca efetivo por parte da passageira. O que faz com tudo aquilo que ela caiu no canal vermelho? E ela tem um custo, né? Ela perdeu toda a bagagem. Aí eu digo assim, na verdade, os pertences pessoais dela de uma vida, né? De Sim. 2 décadas de vida e de um momento precioso, morando fora do país aí, de repente, né? Enfim. E aí a coisa vai tomando um vulto gigantesco. A gente tem várias coisas para falar do canal vermelho, várias possibilidades. Agora, assim, mudando e voltando a que você estava comentando, e que tem um link importante, qual é a diferença de atuação do despachante aduaneiro para o advogado aduaneiro? Porque eu vejo muitas das vezes uma confusão medonha. Às vezes o despachante aduaneiro quer brigar com o advogado achando que o advogado está interferindo na atividade dele, ou às vezes o advogado ele quer entrar na atividade do despachante. Então existe uma linha muito tênue, né? Inclusive os dois são aduaneiros, o despachante aduaneiro e o advogado aduaneiro. Na sua visão, qual que é a importância do advogado aduaneiro? Em que momento efetivamente ele acaba sendo exigido dentro de um momento de fiscalização realizado pela aduana ou pelo MAPA ou pelos todos os demais órgãos intervenientes? A partir do momento que a gente informatizou o mundo, né, vamos dizer assim, a gente acha que tem poucas atividades agora, pelo menos na questão do comércio exterior, fora da informatização, né? O que a gente vê? Antigamente a gente tinha não tinha um approach muito grande, um contato tão grande assim com o despachante, né? Uhum. A informação vinha truncada. No escritório não se fala a respeito disso, da gente ter nenhuma dificuldade, porque quando a gente já fecha eu vou chamar de parceria com o objetivo de desembaraçar a mercadoria do cliente, a gente já cria uma equipe de atuação, não só interna, também com a participação direta, e eu digo extremamente especial e fundamental do despachante. Perfeito. Também com o cliente. Porque a gente não consegue entender até onde a gente pode ir, como cumprir exigências da fiscalização, ou entender qual é o gargalo financeiro do cliente com relação àquela operação, Perfeito. se a gente não entender como ele funciona internamente. E muitas das vezes o próprio despachante já está acostumado, porque fica-se, viu? É mais raro tirar o advogado, trocar o advogado, do que trocar o despachante. Sem dúvida. Né? Existem despachantes muito bons em todos os estados, aí nos principais estados, e eles costumam, sim, ser uma grande força para a gente mover até conseguir fazer o desembaraço. Ele tem informações essenciais sobre o cliente, sobre o perfil do fiscal. Isso é bem importante. Uma integração, né, do advogado com o Eu não despachante. consigo ver um trabalho diferente. É como trabalhar também com o Poder Judiciário, né? Sim. Tem hora que a gente vai precisar, dentro de um momento da fiscalização do Canal Vermelho, se voltar para o Poder Judiciário por alguma questão de, eu não vou falar ilegalidade, que pode soar estranho para quem está nos ouvindo. Sim. Mas, assim, é a palavra correta no campo do direito. Mas para o cliente a gente vai dizer, olha, existe um ponto, uma exigência aqui
que não está de acordo com as normas para esta questão. Se o fiscal não compreender, porque a gente faz sim intervenções administrativas ao longo do percurso todo, para que ele entenda que aquela importação foi feita de maneira correta. Agora, se ele não entender desta forma e estar muito à margem do que diz a lei, não há outro caminho. A gente precisa... E não é pessoal, né? Não é pessoal. É uma questão realmente de ordem legal, em que a gente precisa se valer de uma ordem judicial para conseguir, de repente, afastar uma exigência de um laudo, porque não havia necessidade, né? Conseguir, de repente, um desmembramento de uma ADI. O cara registra uma ADI e tem 200 adições. Pois é. A exigência do fiscal no Canal Vermelho são 2 adições. Perfeito. O cara vai. Eu vou ficar com aquelas 198, eu digo cliente, parada, mercadoria parada? Sim. Sidney, não faz o menor sentido. O custo logístico disso é imenso. Né? Perfeito. Então, você vê que a gente vai fazendo adoção, e você conhece mais do que eu no mercado com relação a isso, a gente vai adotando providências ao longo do percurso e elas vão dando certo, a gente vai percebendo que ela vai funcionando, e isso acaba virando um mapeamento de compliance interno. Eu chamo de mini OEA. Sim. O cara sabe que o custo para ter o EA e a exigência do EA da Receita Federal, que é maravilhoso, é altíssimo. E o cara às vezes fala assim, a minha operação, eu sou pequeno, né? Eu importo pouco. Você entendeu? Eu estou lá para vender no Mercado Livre. Ele fala, não faz sentido eu gastar tudo isso. Eu não tenho esse número de importação para justificar. Então, a gente desenha para ele um mecanismo, uma espinha dorsal que eu chamo, que é um mini espelhado no EA. Então, é um mini EA. Perfeito. Cuidado, esses são os pontos cruciais ou fundamentais que você tem que ter na documentação, né? Você vai importar direto, você tem que verificar quem é o exportador. Na gestão da empresa dele. Ele tem que conhecer o negócio dele. Sem dúvida. Só ele pode conhecer. Só você conhece do papo de Comex, entende? Sim, são realidades. É a filha do importador, do dono do negócio. Ele sabe como é que aquilo funciona. Ele precisa fazer aquele desenho e falar, essa operação no Canal Vermelho aqui caiu por quê? Perfeito. Fazer esse mapeamento para evitar ou pelo menos Então, a gestão de risco não é só por parte da Receita que eu vejo. A gestão de risco por parte do cliente. Nossa, como advogado aduaneiro, de começar a entender esses pontos e anotar mesmo, sem dúvida nenhuma. Falar assim, o cliente traz esse tipo de mercadoria, NCM é mais ou menos assim. Por que caiu? Sim. Né? E como a gente conseguiu desvendar esse imbróglio, né? Desenrolar esse imbróglio e fazer com que essa mercadoria fosse liberada. Isso é uma expertise fora do comum. E o importador tem que ter isso também, não tem jeito. O que eu vejo, às vezes, assim, eu vou falar baseado na minha experiência profissional também, como advogado da área, né, naturalmente. Antigamente, o despachante aduaneiro, ele resolvia muita coisa na alfândega. Eu não tenho dúvida, indiscutivelmente ele resolvia muitas coisas porque ele tinha um conhecimento extremamente interessante. Mas o que aconteceu? A aduana, ela melhorou a análise da fiscalização. A aduana, hoje, ela utiliza a COANA, porque a COANA ele é um órgão de inteligência. Então, muitas das vezes, o auditor fiscal ele elabora uma estratégia para poder fiscalizar, né? E que, muitas das vezes, o despachante aduaneiro acaba não tendo essa visão macro do sistema. Ele não faz uma análise da legislação e da jurisprudência. Mas aí é que ele já caminha para a parte jurídica, né? Você está falando. Então, por isso que eu estou falando que a equipe é primordial. É por isso que há uma necessidade, porque o despachante aduaneiro, e eu não tenho dúvida, conhece muito do operacional. Mas o advogado, ele vai ter a área de jurisprudência para poder auxiliar o cliente, vai fazer uma análise macro do sistema jurídico, sem dúvida, para poder auxiliar o cliente com relação a uma fiscalização maior. Né? Você veja só, a instrução normativa, te interrompendo, muda com uma frequência incrível. Sim. Né? Então, assim, a primeira coisa que o advogado aduaneiro tem que ter em mente são todos os decretos, a IN 680 de cabo a rabo de core salteado, e acompanhar as instruções normativas para entender quais são os procedimentos para cada situação. Perfeito. Bagagem acompanhada, né? Estou dando esses exemplos porque aí são instruções diferentes. E a atualização ela é constante, às vezes mínima, mas que faz uma diferença
importante no momento de uma intervenção. Perfeito. Né? Às vezes o fiscal vai fazer uma exigência, que as exigências mais ou menos elas são corriqueiras, são comuns. Né? Elas têm um desenho mais ou menos tradicional, vamos dizer assim, não mudam muita coisa. Elas iniciam de uma forma muito semelhante. Isso, muito semelhante. Eu brinco até que são parecidas com alguns despachos judiciais. Eles já vêm prontos, servem para tudo. Serve pra tudo. A aspirina está servindo para tudo. Então, aí é o cuidado do advogado até um determinado momento. Aliás, eu penso assim, caiu no vermelho ou no cinza, respira, vai atrás do seu advogado do coração, especialista em direito aduaneiro, para ele pelo menos te dar uma consulta com relação a eu não quero entrar um mandado de segurança. Nem todo caso é caso de mandado de segurança. Perfeito. Nem todo caso é caso de ação anulatória. Né? Há uma análise até mal feita e até mal construída das teses de mandado de segurança que matam lá na frente o administrativo. Ah, ainda tem isso, né? Se não entrar com mandado de segurança direito, você pode resolver. Entende? Então, porque às vezes o cliente liga no escritório ou chama para fazer uma reunião, uma consultoria, e ele fala assim, vamos entrar com mandado de segurança. Mas não é o caso ainda. Perfeito. Você tem que esperar um momento estratégico adequado para todos os atos. Então, tem ato que a gente... Não é o orientar o despachante, é em conjunto com ele, encontrar a melhor alternativa para aquela resposta, usando da experiência do despachante, aliado à instrução normativa, ao decreto, ao regulamento aduaneiro, para que aquilo tenha um resultado positivo. Perfeito. Não é sempre. Tem fiscal que é um pouco mais minucioso. E por conta de um olhar e da forma como a resposta é mal colocada no sistema, no dossiê da fiscalização, ele acaba desencadeando para o cinza, por exemplo. E aí começa a ficar mais... Entende? Então, assim, o cuidado... Então, eu diria assim, eu teria até invertido. Eu diria que o cinza seria o vermelho, chamaria ele de vermelho, não chamaria de cinza, se fosse eu opinar, e deixaria o vermelho como cinza, porque o cinza pode matar a empresa. O cinza, a gente vai fazer um podcast sobre isso, mas o cinza realmente é extremamente delicado. Tem empresa que acaba indo, começa no vermelho, e ela dá todo o subsídio para o fiscal. Entrega, a gente fala, entrega informação que não era para ser entregue, pelo amor de Deus. Isso. Por que entregou? Né? Você já deve ter passado por isso um milhão de vezes. O empresário faz sem querer, né? Na realidade, os casos que a gente acaba observando, inclusive do vermelho, o que vai para o cinza, e inclusive quando dá entrega de documentos, a turma não faz, de novo, uma análise jurídica daquele documento. Isso. E entrega. Aí o fiscal fala assim, quem que é Ana Luísa, que está na invoice? Aí você fala... E essas trocas de e-mail com essa outra empresa? Troca de e-mail com essa outra empresa? Existe uma triangulação Isso, aqui? olha aí o perigo. Ou seja, é um perigo que às vezes não é percebido pelo despachante. E o que me corrija se eu estiver enganado. Dentro de uma estratégia de fiscalização, às vezes é melhor não entregar documento, né? Olha, os fiscais que não nos ouçam, mas é uma possibilidade. Eu tenho o direito de me manter em silêncio, entende? Eu posso... Veja, a gente acha que, de repente, no comércio exterior não se fala em crime. Se fala em crime, como não? E uma cadeia enorme deles, porque a gente tem aí, converge, nós temos direito administrativo, aqui indo um pouquinho para a área do direito para o pessoal que está estudando ou que queira se aventurar no direito aduaneiro. A gente tem o administrativo, o aduaneiro, tributário e o penal. Olha que maravilha de atuação. Olha como o advogado que milita nessa área tem um leque incrível para trabalhar. É fabuloso. Só que por que as coisas desencadeiam para o tributário, né? De repente na lavratura de um auto de infração com multa, né? Porque informações, ou no penal, porque informações foram dadas equivocadamente. Recentemente um cliente subiu uma documentação, uma fatura, e no meio do caminho o fiscal fez uma exigência com e-mail X, eu não sei se foi falta de atenção o que aconteceu, ele juntou uma outra fatura. Sem dúvida, acabou. Olha o tamanho do problema. Lá se foi. E a gente já pensando, ainda brinquei, eu falei, gente, quem é que está cuidando desse caso? Só coloca uma vela em cima e o caixão pode ir embora. Deu perdimento, o caixão pode ir embora. Isso é um perigo. Então, às vezes, eu sei que o cliente está muito afoito, porque quando cai no canal vermelho, a gente sabe assim,
o fiscal se fala de prazo, né? Sim. Que não existe o prazo para a conclusão de canal vermelho. O que existe é uma previsão por analogia do decreto, né? Para que ele execute o ato dele em 8. Em 8 dias, né? Isso. Perfeito. Então, o que faz o importador? Ele lê isso no chat GPT ou em alguma informação que alguém passou, algum colega passou, Perfeito. e começa a bombardear a vida do fiscal. E ele acha que ele já respondeu e que o fiscal tem que concluir aquela conferência. Gente, é uma análise delicada também para o fiscal, porque ele tem uma responsabilização muito grande a respeito do ato dele. Ele tem situações internas que ele tem que cumprir. Sem dúvida. E o objetivo deles, eu acho que no fundo mesmo, é encontrar a fraude. Não tenha dúvida nenhuma que é. Não é só uma questão, por menor que seja, não é só uma questão de ordem tributária. Sem dúvida. Né? Todo mundo se fala para arrecadar. A fiscalização não é para arrecadar. Uma época eu também achava que era isso, mas agora, de fato, eu mudei de ideia, já há muito tempo. Mudei de ideia porque a gente vê que tem uma nuance macro aí, né? Um sistema macro. De proteção à economia nacional. Isso, tudo. Como não, né? É diferente o cara que traz uma mercadoria por um preço ínfimo, vai vender no mercado interno aqui, vou de novo falar da Santa Efigênia, com empresas que nem existem, com uma empresa que emite nota, que tem funcionário. O custo disso é altíssimo. Eu trago subfaturado de um lado, entende? como é que eu vou correr? E aí eu falo de uma operação bilionária, que a gente já cansou de ver. Sim. O cara não tem uma estrutura física. O cara não existe. O cara não existe. Pois é. E o fiscal, ele não vai... Tá lá, a empresa está num outro estado. Ele vai notificar um auditor da região para fazer em loco a vistoria. Vamos lá ver, vamos bater na porta, ver se essa empresa existe. Mas deixa eu fazer um questionamento interessante, que é o seguinte. Normalmente, quando o fiscal age, existe uma áurea de que ele sabe tudo, resolve tudo, e que tudo que ele colocou lá é uma verdade total e absoluta. Na sua experiência, por exemplo, em classificação fiscal, você já teve a chance de mostrar que o fiscal errou a classificação tarifária e que a classificação tarifária adotada pelo importador era correta? Olha, baseado na gentileza que não sai de mim, eu não diria que ele errou. Ele é um equívoco. Ele cometeu um equívoco. Mas esse equívoco gera multa, gera uma série de problemas. Por isso que você pode impugnar. Perfeito. Veja, é difícil falar nessa área, principalmente com determinar... Por exemplo, vamos imaginar produtos químicos. A classificação é super extensa. Exato. Precisa de uma perícia. Eu não vou discordar. Nem eu nem você vamos conseguir falar sobre isso, muito menos o fiscal. Nenhum de nós somos especialista no tema. É como uma ação judicial. A gente fala do direito, mas questões contábeis mais específicas precisa de um perito. Natural que uma empresa que já importe e tenha uma robustez, uma musculatura na importação, ou seja, ela não começou a importar hoje, ela já importa há um tempo, ela tem uma equipe, né? Essa mercadoria, quando ela foi comprada no exterior para vir ao Brasil, essa mercadoria estrangeira, isso já foi analisado. Preciso de licença? Não preciso de licença. Qual é a classificação? Quantos por cento virá disso? Quantos por cento virá daquilo? Tem ex-tarifário, não tem ex-tarifário? Tem tudo uma situação por trás. Precisa de um perito, de um cara especialista naquilo. Concordo. Né? Isso é necessário. E existe esse mecanismo para você fazer, eu vou chamar a sua defesa, porque não é uma defesa ainda. Né? Ele abre um dossiê para te fiscalizar, para verificar se a informação que você inseriu lá, ela bate com aquele tipo de mercadoria, ela está correta. Perfeito. Né? Então, o que ele vai fazer? Às vezes, até o volume de mercadoria é extremamente expressivo. Então, não vai ter... Vamos então, tirar uma amostra e vamos fiscalizar. Vamos dar a chance do perito, de fato. Veja, eu posso até perito, tirar... Agora, do auditor fiscal. O auditor fiscal solicita que seja feito, então, um laudo. Perfeito. E você e o escritório, pelo menos no escritório, a gente não abre mão de ter uma assistência pra nesse sentido. A perícia porque também. Nesse ponto eu não sei. Eu sei falar para você o seguinte, olha, a legalidade do ato dele vai até aqui, Sidney. Perfeito. Entendeu? Essa exigência que ele está fazendo não condiz. Eu não sou obrigado a apresentar isso. Mas aí vamos imaginar o perito concluiu o laudo, o fiscal não concorda com o laudo, faz uma exigência para trocar a NCM. E aí?
aquela exigência do fiscal está certa ou a gente tem condições de impugnar também? Tem condições de impugnar de e deve. contestar aquilo? E deve, porque se você opera com aquele tipo de mercadoria faz tempo, você contaminou o teu passado. Ah, ainda tem isso, tem a revisão aduaneira. Você entende? Olha o cuidado, né? Eu vou desdizer o que eu vinha falando até. Você imagina? Eu venho falando que isso daqui é uma xícara preta, verde e branca. E num dado momento, por conta de eu falo, não, mas realmente é um copo de plástico. Ele fala, pera um pouquinho, vamos voltar naqueles 5 anos ali, porque eu preciso autuar essa criatura com relação a esse período todo. E fica uma fortuna. Fica uma fortuna. E falar em fortuna é assim... Tem que impugnar, em resumo, tem que impugnar. Tem que impugnar tem com que chance impugnar. de vencer. Grandes chances de vencer. Por isso que o histórico, de novo, e aí eu vou ser repetitiva ao longo do nosso bate-papo, o histórico das importações e o mapeamento, o teu mini OEA interno, né? O teu compliance interno, você ter isso tudo mapeado. Quando que eu caí no vermelho? Quando que eu caí no cinza? Por que eu caí? Né? Conseguir provar aquele histórico do vermelho, 2, 3 importações anteriores, eu posso utilizar. Se eu for importar a mesma mercadoria, naturalmente. Né? Eu posso falar, seu fiscal, olha, recentemente eu fui alvo também de um vermelho, numa situação muito próxima dessa, está aqui o desenrola. Está aqui, você entendeu? Foi tudo certo. Isso, olha a conclusão do laudo, eu posso usar. Agora, precisa ter essa segurança jurídica e esse compliance, que é o nome bonito que se fala, que é para guardar devidamente as informações, você ter... Como a gente faz os documentos nossos, pessoais. A gente não guarda? Exatamente. Cada um numa caixinha. A nota né? fiscal. A gente comprou lá aquele microfone maravilhoso, gastou uma fortuna, falou, tem quantos anos de garantia isso aqui? 2. O que tu faz com a nota? Tu tira a foto da nota, tu guarda a nota. É isso aí. Você entende? Você não faz isso? Sem dúvida. É isso. Pagou aquela conta que você fala, pode vir me cobrar, mais 5 anos pode me cobrar? Então, deixa eu guardar aqui o comprovante que eu paguei. Era a mesma coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Só a autuação fiscal com multa é só da Receita Federal ou tem do MAPA, da Anvisa? Tem algum caso interessante assim que você já participou, que anulou um auto de infração com multa? Olha, nós temos diversos, mas o mais emblemático foi o mais trabalhoso. Né? O que na verdade gerou assim, primeiro eu vou chamar de uma comoção no escritório, porque quando a gente viu o valor da multa foi assustador, né? Perfeito. Uma empresa que já atua no ramo de porcelanato há muitos anos, uma empresa extremamente rígida, e todas as empresas passaram no período da pandemia por um momento extremamente delicado para o desembaraço de mercadorias. Sem dúvida. Hoje eu não tenho visto mais, confesso a você, não sei se você tem visto, mas a questão da fumigação, problema com fumigação de pallet. Hoje já não tenho visto mais. Que autoriza agora a destruição no Brasil. Não, mas eu não tenho visto mais falar, porque como é que a norma pensava, como que a Receita Federal avaliava? Se tinha praga no container, e vamos ilustrar aqui para o pessoal. Mapa, né? Isso, o mapa isso. que analisava, o mapa. Desculpa, verdade. Vamos ilustrar a situação. A gente tem o piso, o porcelanato tem que vir no invólucro, né? Vem nas caixinhas lá no papelão e em volta o pallet. Vamos imaginar que é isso aqui. Perfeito. Né? Na madeira. Essa madeira tem que ser fumigada porque ela corre risco de ter pragas, vir com pragas de determinados países que têm esse histórico ou acabar ocorrendo por alguma razão. Só que, assim, às vezes o cara tinha uma quantidade inexpressiva. A carga não tinha problema nenhum. A carga está liberada pela Receita Federal. O porcelanato não tem praga, né? Ela está liberada. Só que o pallet tinha uma contaminação de praga. A legislação falava que se não deixasse entrar por conta de algum problema com a mercadoria, porque lá não fala pallet, né? Com a mercadoria, tudo tinha que voltar. Então, eu não tenho problema com... Imagina que é isso aqui, tá? Minha mercadoria é esse caneco, o pallet é essa base. Eu não vou conseguir nacionalizar a mercadoria por conta disso? Então, assim, antigamente se falava em devolução. Perfeito. A gente começou um trabalho, acho que nós fomos os pioneiros na questão do mandato de segurança para falar, gente, é desarrazoado isso, totalmente desproporcional. E já haviam legislações internacionais que permitiam que você, aos custos do importador, mandasse tudo aquilo para destruição. A madeira eu pago. Porque é lógico. muito mais barato do que eu exportar. Sem dúvida nenhuma. Porque eu vou mandar aquilo de volta, eu vou comercialmente perder aquela carga, perder os meus contratos, estou com curso de armazenagem,
né? Estou com um custo altíssimo e vou ter que mandar voltar. Então, eu já não ouço mais falar a respeito disso, infelizmente, porque uma época a gente trabalhou arduamente. Tinha muito, cara. Tinha mandado de segurança nesse sentido. E o que aconteceu com esse cliente? No meio da pandemia, tudo ficou parado, né? Não só a Receita Federal, mas, enfim, ele descumpriu, de fato, alguns prazos no meio do caminho. As questões da autuação, num primeiro momento, não seriam um problema, mas que o objetivo dele era ter a destruição. E ele não conseguiu destruir. Só que aí passou, salvo engano, quase um ano, ele recebeu uma autuação por esse período todo. Isso foi para lá de 7 milhões de reais. Olha, na época, né? Porque não destruiu a madeirinha. Porque não destruiu a madeirinha, porque eles calcularam pelo peso da mercadoria, porque de fato é o que diz a legislação. Mas a gente tem que entender o espírito da norma. De novo, vem o trabalho do advogado pensando administrativamente. Entendeu? Aí é o estudo do direito na sua natureza, na sua essência. Como é o direito administrativo? A motivação é nesse sentido. O que não poderia entrar? Era a mercadoria ou era o pallet? Tem que fazer essa interpretação. Entende? Perfeito. Então, assim, aí a gente fez uma ação que foi assim, eu acho que é considerada por mim, acho que a menina dos olhos do escritório, em razão da complexidade, e talvez num primeiro momento a gente nem acreditasse tanto que o Poder Judiciário ia entender o espírito da norma. Perfeito. E o espírito da norma foi extremamente compreendido no sentido de que realmente o problema não era a mercadoria. Então, que se calculasse a multa pelo quilograma do pallet. Então, a gente diminuiu sensivelmente. Né? Então, mas é um trabalho posterior. A questão é que esse tipo de situação passada pelo importador pode levar não só à multa, mas ao descredenciamento dele no comércio exterior. Olha. Ele pode ficar suspenso por 12 meses. Se ele pode não chegar cumprir, a ser cassado? Ele é descredenciado. Isso é um tipo de cassação. Ele não opera junto ao Siscomex. Nós estamos falando agora de uma cassação, ele não ampla. pode Ele não vai operar mais no comércio exterior. Ele não pode nem fazer uma habilitação no Siscomex para importar. Olha que loucura. Está impedido de operar no comércio exterior. Então, assim, o detalhe da norma e o conhecimento por parte do advogado, nesse momento, é fundamental. Dele entender, o teu problema parece pequeno, né? Agora, mas cuidado. Aí, por isso, a tomada de iniciativa por parte do advogado para falar, vamos fazer a intervenção rápida, por isso que você precisa de um especialista para saber o que fazer e a hora que fazer. Perfeito. O quanto mais ágil possível for, melhor, vai diminuir bastante esse custo. E, por outro lado, entender o leque, né, de normativas que você tem caminhando com um único fato, que pode te levar não só, eu vou ser autuado e depois eu pago. Não. Você pode ter diversos outros problemas. Você já impactos viu enormes. Alguém ter representação para fins penais por violação às regras aduaneiras? Hoje é mais comum, né? É mais comum. Os sócios das empresas... Na verdade, quem responde penalmente são os sócios, né? Não a pessoa jurídica, né? É o administrador, quem está por trás. Isso, quem está por trás daquela operação, né? Às vezes você tem um sócio que ele não está ativo, né? Mas ele acaba sendo chamado para uma investigação, um inquérito policial por conta dessa conclusão. Existe a portaria da Receita Federal que determina que o fiscal, concluída uma autuação, que ele identifique indícios, né? Indícios não, aí ele já concluiu infrações para questões de perdimento, interposição fraudulenta, situações dessa natureza, que naturalmente ele faça a representação para fins penais, não só a autuação fiscal. Então, eu posso receber uma autuação tributária, um lançamento tributário, eu posso receber também uma sanção. Então, assim, sei lá, uma multa por embaraço à fiscalização, também posso receber. Perfeito. Né? Uma advertência por alguma razão, porém, eu também posso receber uma representação para fins penais. Isso dá uma dor de cabeça danada para o sócio da empresa. E, assim, por exemplo, você já viu alguma vez, por um erro da importadora ou induzir o despachante a erro, o despachante também ser penalizado junto com o importador porque a Receita Federal acredita que existe alguma coisa ali, ou você nunca viu o despachante ser cassado, por exemplo? Já vi. Infelizmente vimos, né? Em que pese não concordar. Sim. Porque o despachante recebe as informações advindas do importador, geralmente por e-mail,
né, são repassadas. A função dele é incluir aquelas informações, registrar aquelas informações, aqueles documentos, da forma que lhe foram passados. Confiando no importador. Sem dúvida nenhuma. É um trabalho de confiança. Sem dúvida nenhuma. Né? É um trabalho de confiança do importador, por isso a equipe especializada e, de preferência, uma equipe coesa de despachantes. Se você tiver por hábito, o importador for um grande importador, ter a preferência de escolher o seu terminal, que vai agilizar a operação dele, até para tratativas melhores de armazenagem, né? Custos menores. Mas, enfim, como é uma relação de confiança, ele acaba subindo essas informações e a gente já viu situações realmente de um esquema fraudulento gigantesco entre empresas. Empresas de renome. No país. E o despachante acaba indo para o buraco junto. Então, eu estou comentando porque eu recentemente estive em uma reunião com auditores fiscais, né? Uhum. E eles estavam comentando que hoje a responsabilidade do despachante é tão grande que é importante, inclusive, o despachante visitar o cliente para saber se o cliente realmente existe e se o cliente também tem condições de atender aquela operação. Sabe o que você está lembrando? A minha gerente do Banco do Brasil, que outro dia bateu na porta. Para saber se você existiu. Você entende? É isso aí. Na verdade, eu não gosto da palavra compliance, primeiro porque ela não é de origem brasileira, né? Então, eu já não gosto dessa utilização. A gente fala de sobreestadia. Perfeito. Né? O pessoal fala demurrage, detention. Sobreestadia. Eu acho vamos usar a terminologia correta, né? As palavras nacionais. Aí, brincando, na verdade, é para dizer assim, a gente precisa ter muito cuidado porque com os parâmetros de fiscalização em geral, então a gente vê isso em instituição bancária, que tem acontecido muito. Né? Que tem alguns bancos que são bem rígidos com relação às conformidades. A gente vê lá as nossas questões do canal do Netflix, que antigamente a gente plugava em tudo, um na sala, um não sei aonde, agora não pode mais, que os caras conseguem acompanhar. Né? Então, assim, dentro dessa questão informatizada, você também afunilou bastante o campo de atuação para os fraudulentos. Isso é positivo. Sem dúvida. Eu não vejo que isso é uma questão negativa. Protege-se a economia nacional, e proteger a economia nacional é proteger a loja que vende aqui no teu bairro. Sem dúvida. Certo? O cara que vai fornecer determinadas mercadorias, equipamentos, e aí a gente tem uma infinidade de produtos dentro da tua cidade, né? Porto de Santos, Itajaí, por aí vai. A gente tem uma economia gigantesca que tem que, de certa forma, de fato, evitar que venham mercadorias de fora, porque senão como é que vai fazer, né? Mas coisa complica. Eu vejo também, além dessa conformidade, eu concordo que o compliance é um nome muito bonito. Aí, é por isso que você está falando do despachante dele ir visitar. Eu acho que realmente, diante das novas decisões, ele tem que ter um cuidado imenso. Tem que ter um cuidado imenso. Como a questão do despachante da assinatura do termo de responsabilidade, lembra? O quanto de ações... quantos milionários quebraram. Quebraram. Até porque o honorário do despachante não comportava... E o negócio não era... Mas não adiantava alegar isso, né? Não adiantava alegar que na contratação do meu serviço, como despachante, por exemplo, fazendo uma analogia, que eu ganhei, sei lá, X mil reais, enquanto a operação do cara era milionária, mas ele ficou devendo outro bilhão de demurras, né? Aliás, decisão recente que você comentou no STJ. Você comentou do STJ no teu canal, né? Extremamente importante. Preciso fazer a leitura detida dela. Mas, assim, voltando à questão, eu estava até comentando do despachante, né? O que eu vejo também muitas das vezes muitos empresários, muitas importações e exportações legítimas, legalizadas, tudo dentro da lei, com conformidade e mesmo assim ser fiscalizado. Você não acha uma certa injustiça? Eu estou falando porque, inclusive, eu já vi muitos casos que a fiscalização ela é muito dura. Desce a mão, né? Ela desce a mão, ela arbitra valores. Não vai me falar o nome dos fiscais, pelo amor de Deus, eu vou cair da cadeira. Eles são meus amigos também, então eu não posso fazer nada disso. Aliás, eu quero convidá-los, inclusive, para... Eu acho uma excelente... Mas sabe por que eu acho uma excelente ideia? Porque a gente tem que ouvir os lados, né? Sem dúvida. Quando a gente fala de intervenientes, a gente está falando de uma gama enorme de pessoas nessa atuação. Inclusive advogados que atuam do outro lado da mesa. Sim.
Sem dúvida. Vou chamar de contra nós, mas não é um contra nós, é a favor do cliente dele, mas do outro lado da mesa. Isso. Ele tem uma visão a respeito de um tema. Por isso que às vezes a gente vai se socorrer do Poder Judiciário, tá aí essa decisão do STJ que você está falando da Demoja. Mudou, quer dizer, mudou. Trouxe, levantou uma bandeira relevante que pode mudar o caminho de muitas ações. Sim. Isso é um ponto? Não vou entrar no mérito porque não li o acórdão ainda, não tive tempo. Eu juro que na semana que vem eu vou ler e vou falar, vou fazer um post a respeito disso. Mas eu sei que você falou, outros advogados da área, e tem o pessoal, a gente de carga falando, tem um monte de gente tratando do tema. A própria ANTAC, outro tema extremamente relevante, falando da Demoja de ANTAC, com esse acórdão maravilhoso da Flávia, Sim. né? Que também trouxe uma luz enorme sobre nuances que não estavam claras. Ou seja, como é que eu vou alocar a responsabilidade para cada um? Sim, é fundamental. Né? A gente também teve no escritório uma avalanche, depois da pandemia, de députe que não tinha janela, não consigo devolver de jeito nenhum. Perfeito. Aliás, eu estou para dizer para você e eu vou falar com segurança. O escritório foi o primeiro a fazer ação contra um grande armador aí, né? Para poder conseguir devolver o container. Isso já tem mais de 10 anos. A gente sempre brigou com todo mundo. Bastante. E fomos aí pioneiros na uma das primeiras decisões favoráveis. A partir daí veio uma... Mas voltando à questão do Canal Vermelho e já caminhando para o final, assim, o que você acredita que uma empresa hoje que esteja operando no comércio exterior ou que inicia, você acha que ela deve procurar uma conformidade legal logo no primeiro plano ou aguardar aí uma fiscalização para descobrir o que estava errado? Não, eu penso, inclusive, que ela tem que mapear qual é o tipo de mercadoria que ela vai trazer já. Isso já começa lá, né? Sim. Você entender... eu tenho um objetivo comercial que ele pode ser sazonal, né? Então, eu vou trazer uma mercadoria, por exemplo, uma mercadoria para o Natal. Tu imagina a urgência do sujeito com uma mercadoria num vermelho. Nós estamos aqui, final de outubro, né? Isso, já começa a chegar... Ele já está atrasado. Mercadoria no vermelho agora é um desespero. Porque, olha só, você tem um ativo imobilizado, que é aquela mercadoria que está parada, está retida. Parada, isso é um problema. Você não sabe quando você vai conseguir desembaraçar. Você tem um custo de armazenagem aumentando absurdamente, porque ele também não negociou. Vamos imaginar o cara no pior cenário. Ele não negociou qual seria o terminal. Ele não fez o cálculo do free time dele, que seria suficiente. Sabe quando você pega o Waze e você coloca assim... Quanto tempo eu levo daqui? Isso. Daqui até São Paulo, 1h45. Aí ele já começa a fazer aquele vermelhinho, você fala, eu preciso sair 1 hora mais cedo. Quanto tempo eu preciso? Eu tenho risco de ter uma greve no meio do caminho? Então, você acha que o ele tem que se preparar antes. Eu creio que ele tem que ter... Por isso a equipe. Para você entender. Da onde vem a minha mercadoria? A minha mercadoria ela é sazonal. Eu vou perder mercado se eu não desembaraçar essa mercadoria em X tempo. Eu perco o efeito econômico de deter... Fora que tem mercadoria que são sensíveis. Imagina um microfone desse, que é a coisa mais linda, que eu adoro, microfone. O valor disso aqui. Isso daqui, mal armazenado num terminal, acabou. Sem dúvida nenhuma. Se eu liberar isso aqui daqui a 2 anos, eu estou chutando um número... Né? Mas, enfim, daqui a muito tempo, eu já comprometi essa mercadoria fisicamente. Acabou. Na hora de revender, mercadoria com validade. Remédio. Os whey protein da vida, os remédios. Mercadoria com validade exígua, em tempo, ela tem prioridade. Só que o importador tem que fazer esse cálculo também. Porque a Receita Federal não vai facilitar a vida dele. E se tiver um órgão anuente por trás, pior ainda. Vai verificar se não precisa de uma licença de importação. Então, você acha que o importador, às vezes... O cuidado. Ter o cuidado de fazer uma conformidade legal antes. Né? No momento do desembaraço. Perfeito. Aí é a atuação homem a homem, né? Que a gente brinca no escritório, homem a homem, fiscal, despachante, importador e o advogado. Eu sou suspeito, para atuação rápida. Mas eu concordo que o advogado ele só vem a somar no processo. Mas eu não tenho a menor dúvida. Eu costumo brincar que o despachante ele tem que se focar no Canal Verde, que é lá que ele vai se divertir, é lá que ele conhece. Porque o que acontece? A mercadoria chega, ele desembaraça,
Ele já sabe quem é o caminhão que vai levar a mercadoria, qual é o terminal que vai estar destinado àquela mercadoria, ou seja, ele faz já uma programação operacional. E é fundamental. A espinha dorsal do sistema da importação do cara. Só que nós temos uma análise legal, né? E aí vem a pergunta de novo. É para destravar, né? Vamos destravar exigências. Eu não gosto de falar o ilegal porque tem uma conotação pesada, né? Negativa demais, é muito forte. Mas assim, uma exigência que não é devida, a arbitrariedade da autoridade. Isso, desceu a mão um pouquinho mais. Não é esse o caminho, dá para resolver. Aliás, eu queria até fazer uma observação que a arbitrariedade da fiscalização, muitas das vezes, ela vem da interpretação da norma. Olha que interessante. Mas ela deixa caminho mesmo. Ela deixa caminho. Mas a gente não tem uma lisura nessa norma. Eu costumo falar, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nós temos 11 ministros. Tem matérias que são julgadas com a mesma lei, com o mesmo fato, e 5 ministros votam de uma forma e 6 ministros votam de outra forma. Interpretação. Mas aí eu vou te falar que a experiência leva a você diminuir bastante o caminho. Sim. Né, até judicial. Por isso que eu vejo erros grosseiros na impetração de mandado de segurança, porque o cara ele quer discutir exigência, em geral, o canal vermelho todo. Perfeito. Ele quer que o juiz substitua o fiscal. E não vai acontecer. Não vai. E aí ele fica frustrado, aí o cliente, o importador, muda de advogado, e lá na frente ele vai fazer a impugnação do auto de infração, vai lá um CARF da vida, a delegacia de julgamento, e fala assim, mas pera um pouquinho, essa matéria aqui você discutiu lá na justiça, veio discutir aqui de novo? Quer discutir de novo? Não pode, meu amigo. Infelizmente, Errou. Queimou o cartucho. Errou, como diz um amigo, errou. Né? Um abraço pro Lu. Então, assim, isso é experiência, Sidney. Aí, ao longo da vida da advocacia aduaneira, é que vai te dar exatamente aquele olho certeiro, aquela sensibilidade para ver qual é o momento da intervenção, o momento do mandado de segurança, o momento até de recuar. Perfeito. O momento de recuar. A gente também está falando com uma outra pessoa, né? Um ser humano que está do outro lado. E a gente começa a conhecer o perfil de atuação de cada um. Sim. É como você conhece os seus familiares, como cada um pensa, como age. É a mesma coisa, você começa a trabalhar com as pessoas, começa a entender discute a todo forma dia com os mesmos fiscais, a forma de pensar. O discutir, né? De novo, o que a gente fala, o discutir aí a ilegalidade é entre aspas, porque a gente faz isso 30 vezes ou mais ao longo de um dia, às vezes com os mesmos fiscais. É você entender o posicionamento, né? Mas eu vou te falar que a maioria das vezes desembaraça a mercadoria, consegue a emissão da CI num tempo bem menor do que se imagina. Numa boa atuação, né? Dentro do que a gente conversou, então, você acredita que o canal vermelho não é um grande problema, desde que ele seja bem gerenciado do ponto de vista legal? Se o importador tiver isso como perspectiva inicial, desde o começo, né? Ele pensar no momento que ele iniciou a importação dele, ele entender da operação dele, do tempo que ele precisa e quem serão os operadores, os intervenientes que vão trabalhar com ele, ter uma equipe especializada, ele vai diminuir muito o custo dele. O canal vermelho é terrível, sim. É terrível para o importador, é maravilhoso para o advogado aduaneiro que fica feliz. Mas cuidado, porque um canal vermelho mal respondido vai desencadear, ou pode, porque às vezes o importador está afoito, né? Está ansioso. Está ansioso. Ele sai entregando o papelinho, deixa que eu vou entregar o papelinho. Explica para o fiscal. Não, isso aí eu não posso explicar. Que não tem explicação para essa parte. Essa parte... Não tem. Vamos ficar quieto, mantenha-se em silêncio, deixa ele averiguar com o que ele já tem. E você acha que é viável... Para não cair no cinza, né? Você acha que é viável também, além do atendimento administrativo, o uso do mandado de segurança para ir aparando, para ir podendo, vamos dizer assim, aumentar o tempo, reduzir o tempo de fiscalização aduaneira para liberar logo a carga? Aí é o compliance jurídico, aí é o interno do escritório, que quando o contratado de início a gente consegue mensurar mais ou menos um tempo para liberar, entende? Veja, mas eu preciso conhecer a tua operação, entender o que você tem de documento para mim, o que o fiscal está exigindo. Opa! Perfeito. Aqui tem uma carinha de vermelho, mas é um cinzinha disfarçado, né? Precisa ter esse cuidado. Ou também questões assim, que tem excessos mesmo, né? Uma multa, de repente, que é lavrada, a gente
ontem, se eu não estou enganado, uma questão do avião aí, uma multa altíssima, a gente conseguiu a concessão da ordem. Aí, no tempo recorde. Para liberar. Em menos de, eu não estou fazendo propaganda, hein, mas a ética que não me ouça. Mas em tempo recorde para liberar o avião do cara. O avião sem pagar a multa. Entendeu? Mas aí a expertise do advogado, saber o momento de trabalhar e o que fazer. Aqui não vai ter jeito. Vai direto para o mandado de segurança. Entende? Mas tem que essa análise. tem que ter uma análise, a legislação, conhecer da legislação. Conhecer da legislação. Isso. Ó. E está muito aprofundado na jurisprudência. Conhecer como pensa o fiscal e conhecer como pensa também o tribunal que você está trabalhando naquela questão. Né? Tudo isso é importante. Outro dia eu fiz um mandado de segurança, a fiscalização estava ocorrendo em Guarulhos, impetrei o mandado de segurança em Itajaí. Aí eu me lembro que o meu sócio virou para mim e falou assim, mas você vai impetrar em Itajaí? Mas eu não estou entendendo. Aí ele bugou assim por alguns minutos, eu virei para ele e falei assim, confia em mim que eu estou atualizada na jurisprudência. Dito e feito, ordem concedida. A jurisprudência liminar em concedida. Itajaí é muito mais interessante do que não lá. quero falar mal de São Paulo, mas a jurisprudência do Santa Tribunal Catarina de Santa Catarina é um espetáculo. E é uma aula. Como a resposta às informações também, mandado de segurança, quem quiser aprender sobre direito aduaneiro, vai lá, dá uma lida. É uma aula sobre conferência aduaneira e procedimentos especiais. São preparados. Né? São preparados, eu não tenho dúvida. Tem um ou outro que desce a mão, mas aí que bom que ele desce a mão, que senão a gente não trabalha. Só a questão da intervenção do advogado no Canal Vermelho, eu tive recentemente um caso muito interessante, que o que acontece? A fiscalização começou numa empresa. Aí o fiscal descobriu que o dono da empresa era dono de uma outra empresa e começou a solicitar documento da outra empresa. Aí foi aí que não era alvo da fiscalização. Que não era alvo da fiscalização. E ele já queria entregar. Né? E o despachante falou, entrega, porque o fiscal falou que se entregar tudo, vai resolver. Uhum. E aí o importador resolveu consultar o escritório. Né? E a primeira coisa que a gente falou assim, você é louco. Aí vai dar uma confusão de gestão. Essa confusão de gestão pode levar a uma interposição fraudulenta. Pode levar. Não é que caracterize, né? Mas pode levar. Pode levar. E como que uma empresa que está sendo investigada, você vai entregar a documentação mas eu não, de uma outra empresa? Veja, Entendeu? Aí tem aquelas questões de empresas que sócio é marido e mulher. Veja, não é que é um impeditivo, mas existe um indício, pode ser um indício. E, gente, indício não é comprovação. O indício é indício para iniciar uma fiscalização, né? De toda sorte. Posso ir lá verificar. Confirma, há uma legalidade, a empresa existe, tem capacidade econômica, operacional para movimentar aquilo que ela está fazendo? Ela custeou aquela operação? Né? Ela comprovou que ela tinha, ela fechou aquele câmbio, ela mesma fechou o câmbio, ou não, vai pagar depois que a mercadoria chegar, mas enfim. Essa operação tem que estar bem construída, precisa entender o comércio exterior, precisa entender a importação, precisa entender quais são considerados os principais indícios por parte da Receita Federal para levar um pão vermelho ou para levar também para um cinza. Quando você entender, a gente precisa entender o problema. Sim, quando você entende um problema, você já sabe a saída A, B e C, você já tem plano. Você já tem plano de saída. Como é que eu vou resolver se der um problema? Entendeu? Tem que estar preparado. Tem cliente que não está preparado para desova, para alocar um container. A Receita Federal, invariavelmente, na maioria das vezes, deixa fazer isso. Permite, autoriza. O cara fica lá com custo, mas a gente fica, pelo amor de Deus, desova esse container. Desova o container. Troca, loca, pega um container baratinho. Não, vamos aguardar. O fiscal vai responder rapidamente. É complicado. Bom, eu vou finalizar dizendo que eu estou extremamente feliz pelo nosso primeiro podcast do Papo de Comex. Primeiro podcast do Papo de Comex. Né? Porque realmente a questão aduaneira é sempre uma questão complexa. E pelo nosso bate-papo aqui, eu descobri que ela pode ficar muito mais simples. Até o leigo consegue compreender a importância, sim, de estar mais antenado. Não é mais o comércio exterior uma questão de comprar e vender. É comprar e vender e estar cercado de bons profissionais que vá poder dar o suporte. Eu vou te agradecer o convite. Obrigada. Um prazer, uma honra muito grande, ainda mais com você estar aqui. E
falar para quem está ouvindo que importador, estudante de direito, o pessoal da área do Comex, eu não tenho dúvida nenhuma, e é na minha modesta visão, tá? A gente vai ter muita fiscalização, muito trabalho. É um ramo de atuação belíssimo, com um leque enorme de possibilidades para a pessoa que quer estudar. Estudar, o profissional do direito, por mais especialista que seja, está debruçado sobre o que está acontecendo no mundo do Comex, junto da fiscalização, sabendo com quem ele está, não vou falar brigando, mas com quem ele está atuando, ou contra quem, se é que pode falar assim, atuando, e, de certa forma, rever sempre a sua importação a todo momento, sabe? É aquele é o aparar de unhas, a despesa que a gente fala que a gente está sempre cortando, deu errado, volta, ajusta, recalcula a rota. Recalcula, é importante ver onde está dando errado. É aí que você vai diminuir bastante o seu custo e vai fazer sentido a sua operação. Sem dúvida. Porque tem cliente que acaba no meio de uma fiscalização abandonando mercadoria, CG. É uma loucura. Entendeu? É muito triste. Isso, é muito triste. Tem agente de carga amargando. Problemas seríssimos, né? Na verdade, você tem que ter bastante cuidado. Aí dia a gente tem que vir falar sobre isso também. Eu me lembro um caso eu fiquei muito tocado que a gente teve no escritório. Era a primeira importação da pessoa, né? Era um jovem empresário. Ele estava trazendo essas motinhas elétricas e a fiscalização entendeu que o preço dele não estava adequado. E estava adequado. Ele mostrou toda a documentação. Mas o fiscal acabou arbitrando com base em outro modelo daquela motinha elétrica, né? E, na época, o fiscal atuou, acho que em 600 mil reais. Uou. Ele entrou em desespero. Sem dúvida. Né? E ele falou, o que eu faço? A gente tentou até, inclusive, liberar essa mercadoria sem fazer o depósito. Não houve isso. A gente falou, você vai ter que fazer o depósito. E ele acabou fazendo a hipoteca da casa dele. Meu Deus. Para poder arrumar o dinheiro, fazer o depósito, né? E a gente falou, é a melhor coisa, porque a gente faz o depósito, nós estamos contestando, você libera isso daqui e vende. Ele falou, mas mesmo que eu vender... Já não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Eu falei, eu sou muito confiante nas teses de impugnação. Quando a gente parte para a impugnação de um auto, é realmente na confiança, eu digo assim, de 80% do êxito. Não tenho dúvida. E a empresa que está bem estruturada tem condição econômica de fazer o depósito e falar, vamos litigar mesmo, vamos embora. Volta, né? Entende? E quantos aqui, gente, o CARF... O momento que dissocia tudo isso daí é quando vai julgar no CARF. É isso, a jurisprudência do CARF. E, de novo, vai o trabalho do advogado que vai lá sustentar no CARF. Sem dúvida. E conhecer o posicionamento do CARF com relação àquilo. O cara, depois de 3, 4 anos, e a gente trabalha homem a homem, viu? Não pensa não que vai deixar 10 anos para julgar. Lá no escritório, não. Toma mandado de segurança. Dá-lhe mandado de segurança, vai julgar. E aí o cara revê aquele dinheiro, entendeu? Então, assim, e aí volta aquilo para a operação dele, injeta, mas aí é proporcional com a capacidade econômica da empresa, né? Tem situações realmente que não vale a pena, o cara acaba optando por deixar para lá. Mas se ganhar também, depois entra com uma ação de indenização. É assim. Também tem isso. Aí é o trabalho também bem feito do advogado na impugnação, entendeu? Reverteu, dá-lhe, faz o gancho para ação indenizatória. Para pedir isso. Para acabar, a última pergunta. Existe algum risco de uma empresa entrar com mandado de segurança contra algum ato ilegal da autoridade ou arbitrário da autoridade? Milhares. Risco que a empresa tem... O risco da empresa entrar? De entrar... De ficar você diz como? De ficar queimada, assim? Não, isso é ilusório. Isso é fantasioso. Eu não sei quem um dia levantou essa bandeira, mas isso... Não existe? Não, nenhuma. Não. Você estava falando... O problema é reclassificar. Né? Vai lá, olha, reclassifica. Eu vou fazer o que o fiscal quer. Isso, aí o complicador da vida dele. O mandado de segurança, veja, os atos jurídicos, obviamente baseados em lei, estruturados de maneira muito delicada, com lupa nessa questão do direito aduaneiro. Precisa ter um cuidado imenso, o advogado, para não errar a mão, senão ele destrói a vida do importador também, isso é um fato. É cirúrgico, né? É cirúrgico. Então, vamos lá ter aula com a gente que vocês vão aprender direitinho. O negócio funciona bem. Quando você começa a entender esse mecanismo, você deixa o cliente tranquilo,
faz a impugnação. Se não é o caso de impugnação, vai fazer uma intervenção, olha, o cara passou a mão, o ato é ilegal, não existe essa obrigação, mandado de segurança naquele ponto. Naquele ponto. Isso, só naquele ponto, não vou debater o resto, afasto aquela ilegalidade. É uma questão de nulidade. O advogado criminalista faz isso com uma maestria fenomenal. Vamos bater na ilegalidade, existe uma nulidade com relação a este ato. Esse é o ponto. Derruba. Isso tudo é para preparar o êxito. O futuro da tua impugnação. Ah, muito interessante. Isso, é um caminho pré. É um caminho pré para trabalhar redondo no momento da impugnação. Então, e eu vou dizer para você, o CARF reconhece, hein? O CARF vai reconhecendo que ao longo do caminho fez perícia, o laudo não ficou favorável para o fiscal pegou o laudo com todo respeito e falou, não, vamos colocar aqui nessa autuação. Opa, meu amigo, não. Tem um laudo. Apresenta o laudo. Aí, eu quero o laudo foi favorável ao meu posicionamento na classificação, por que você está afastando? É isso. Cuidado. Então não há problema nenhum das empresas de forma nenhuma. Não, eu vejo num processo fiscal, hein? Ninguém processa fiscal. Eu estou indo contra o ato, Sidney, não é contra o fiscal. Isso né? é importantíssimo. Esse é o ponto. É a mesma coisa que também eu estou fazendo valer o direito. Mas não tem confusão? O ato é praticado pelo fiscal? Não tem confusão, então? É institucional o negócio? Mas, sem dúvida nenhuma. Inclusive, existe um setor específico na Receita Federal que responde às informações do mandado de segurança. Não é nem o fiscal. Não é aquela coisa pessoal. Nossa, ele vai ficar bravo, magoado que eu entrei com o mandado de segurança. Entre nós, que a gente conversa com a fiscalização. Isso, olha, eu acho que... Mas é processo sendo fiscalizado. Não. Existe erro, né? A gente está trabalhando com o fator humano. Sim. O erro é passível de ocorrer. E, de repente, uma má interpretação a respeito de uma documentação. E talvez o cara não esteja com muita paciência, né? Esteja com muita paciência naquele dia e ele vai lá e faz aquela exigência e acha que está certo. Não tem problema nenhum. Continua você com o seu pensar e eu vou me socorrer do Poder Judiciário se eu entender que existe uma ilegalidade. Acabou. E tá tudo né? certo. Ultrapassou essa ilegalidade, segue o fluxo. Se você quiser continuar e for autuar, eu tenho todo o direito legal, constitucional, de fazer a minha impugnação. E se eu puder, eu deposito, libero a mercadoria. Se eu não puder, eu aguardo. E no futuro eu vou vencer, vou entrar com uma ação indenizatória e isso aí, o jogo acabou. Só acaba nos 45 do segundo tempo. Então tá, já Obrigada. Obrigado. Sidney, E volte sempre. Só me convidar. Vai ser um grande prazer. Obrigada a todos. Até logo. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Até logo. Tchau.